Então, falando justamente sobre esse grito, em como suportar essa dor, transformar essa dor em luta, queria que você falasse um pouco como que você vê o genocídio que está acontecendo em São Paulo, aqui desde junho, pelo menos, que tem um extermínio constante. Queria saber como que você vê esse extermínio, o que você acha que está acontecendo e como resistir. Eu vejo que agora ele se estendeu para cá, para a Grande São Paulo, né? Mas na Baixada Santista ele nunca parou. Os massacres sempre aconteceram na calada da noite, nos finais de semana, onde nós, desde maio de 2006, nós perdemos o direito de ir e vir, e a juventude também. Mas quando nós vimos que começou a se estender também para a Grande São Paulo, nós tivemos uma reflexão assim de um crime de maio continuado. Né? Enquanto não contar a história, né, dos que foi realmente os crimes de maio de 2006, a gente vê esse clima de violência e impunidade. Né? O Estado de São Paulo, eles têm a certeza da impunidade. Né? A gente tem um governo que, além de ser autoritário, ele é um fascista. Para ele está tudo muito bom, carta branca para matar, e enfim, ainda coloca os seus aliados como um novo secretário de Segurança Pública, que para nós já é uma figurinha carimbada. Né? A gente sabe que ele foi um dos colaboradores para o arquivamento dos crimes de maio, tendo em vista que ele é o chefe, na época ele era o chefe do Ministério Público. Né? E aí a gente vê que a gente tiver um conhecimento dos carimbos, que foi o que mais revoltou as mães em maio de 2011, quando a gente vimos aquele montante de carimbo fora da capital do Ministério Público, parabenizando a eficiência da polícia em restabelecer a ordem pública, mas em cima da periferia, matando nossos filhos, matando jovens, pobres, negros, periféricos. É muito fácil matar o pobre e o negro, porque a justiça nunca vem, a gente está longe ao alcance das nossas mãos, sabe? E esse livro é um gritante. Esse livro é um gritante para um basta do genocídio para a nossa população. Ser pobre não pode ser crime. A gente não pedimos para ser pobre. Eu acho que nossos governantes têm que olhar com mais carinho, sabe, a situação, principalmente ao patamar federal, olhar com mais carinho a população de São Paulo como um todo, do estado, né, que mina sangue periférico, e não se combate o tráfico, como eles alegam, matando. Hoje em dia a gente tem uma segurança pública falida, uma segurança pública que treina homens que eles entram na polícia não para matar, a instituição que faz eles uns assassinos, né? Tendo em vista que eles treinam para matar, e o inimigo maior da instituição é a periferia. Mais fácil matar o pobre e o negro e resolver a questão de que investir em política maciça, de políticas sociais. A gente vê que o nosso país é um país que entra governo e sai governo e não muda. Né? Eles fazem as campanhas eleitorais deles em cima da pobreza, o capitalismo se alimenta da pobreza, a burguesia se alimenta da pobreza, o fascismo do governo se alimenta da pobreza, sabe? E a gente, como pobre, a gente vive nas periferias agonizando, porque para nós, Mãe de Maio, a periferia é a senzala, as cadeias é os porões dos navios negreiros, e muito mais chocante, o senhorzinho Fidalgo para nós é o Estado, e os capitão do mato é a polícia, é a instituição, né? E as chibatas, elas viraram as balas que matam nossos filhos. Outra pergunta que eu queria te fazer é: uma das principais bandeiras das Mães de Maio é a luta contra os autos de resistência, né? A resistência seguida de morte, que acaba legitimando, na verdade, os assassinatos que são feitos pela polícia. Queria te perguntar em que pé que está essa luta, te perguntar também, você já comentou do secretário de Segurança Pública, mas seria bom citar o posicionamento dele em relação a essa luta de vocês e esse projeto de lei
que está em tramitação. Nós fizemos uma reflexão que a gente tinha como obrigação, como mães mulheres, de pedir o fim do registro de recessos filhos de morte para preservar a vida do ser humano como um todo, independente que nosso filho morreu. E nós fizemos esse pedido, esse apelo. Nós entramos esse ano de 2012 com essa bandeira. E essa bandeira tem que ser respeitada, porque não existe pena de morte no Brasil. E não vai ser no gatilho do Estado, apertado por homem desequilibrado, por um homem sem comandos, que vai fazer com que isso não seja aprovado. A gente clamamos, se tiver de ir para Brasília em marcha, a gente vai para Brasília em marcha. E exigir que nós queremos sim a aprovação dessa PL, desse projeto. Porque nós já fizemos uma articulação com a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Foi aprovada a resolução com voto unânime. Eu estava lá, eu presenciei, eu conscientizei os conselheiros que existia necessidade para a gente dar um basta nesse extermínio da nossa população. Mas é pouco. A gente exige que o ministro da Justiça venha se agendar com a gente, porque o ministro da Justiça é muito fácil ele vir no estado de São Paulo e dar o pacote homicídio para o governo do estado continuar a matar. Porque o governo do estado, ele já tinha dado a carta branca para matar. Como quem diz, quem reage está morto. Mas foi ao contrário. Quem não reagiu está morto. É um crime de lesa humanidade o que está acontecendo no estado de São Paulo e no país como um todo, que não é diferente nos outros estados. Porque a gente quer um outro modelo de segurança pública, uma preventiva comunitária, não essa exterminadora que está no estado de São Paulo. Recentemente teve a troca do comando da PM, da Polícia Civil. Como é que o movimento enxerga essa troca? Primeiro, se vai haver uma mudança, e segundo, por que aconteceu essa troca? Por que o governo trocou o comando da polícia? O mau humor não tem. O governo troca 6 por meia dúzia. Tá? O mau humor não tem. Várias trocas, a gente vê que não adianta trocar. Ele está trocando desde 2006. Não tem mau humor, tá? Ele continua errando. MAU. Desde quando ele dá a carta branca para não se investigar, a carta branca para matar, ele continua errando. Então, para nós do movimento, a gente vê que não há mudança. Para a gente ver, ter uma mudança mesmo bem assim, satisfatória para o movimento e para uma população vitimada, é um outro modelo de polícia. Porque a gente tem um sistema contaminado. E quando a gente tem um sistema contaminado, a gente tem que cortar pela raiz e construir uma nova polícia. Uma polícia democrática, que está difícil. Porque a cultura dela já é essa cultura opressora, exterminadora que vem desde o tempo da ditadura militar. Débora, conta um pouquinho sobre o livro que vocês acabaram de lançar, como que foi o processo de elaboração do livro, o que vocês pretendem com o lançamento desse livro? Aqui está a democracia que foi proclamada. Ela pinga sangue. De tudo que é forma. Aqui quem tiver o prazer de degustar o que tem aqui dentro, é só desejo e não desejo, é um desejo constitucional. Que está longe do alcance dos brasileiros. Porque a nossa Constituinte foi toda fatiada. Então a gente tem que clamar. A periferia grita, Mãe de Maio e Mãe do Cárcere. Por que Mãe de Maio e Mãe do Cárcere? Porque a dor da mãe de Maio é a mesma dor da mãe do cárcere. E aquelas mães, quando ela viu os filhos dela ali, elas sofrem, porque não era aquilo que ela queria. Por que não a mãe dá dor também de um policial? Eu acho que a dor da mãe é uma dor só. E quando a gente vê que a gente tem um exército de filhos, então a periferia grita. Aqui dentro tem um exército das Mães de Maio. Tem um exército de uma mídia que não é bandida, está aqui. Que é dela que nós se alimentamos, que dá ouvido, dá o grito para a periferia, para os pobres, para os negros. Aqui tem também os cantores, os poetas que são invisíveis para o capitalismo, mas para nós não são. Então a gente temos aqui o contexto geral, a reivindicação do caminho da democracia.
Eu acho que isso aqui tem que ser implantado nas universidades. Aqui tem a luta das mães, que não é pouca, é 7 anos de luta e mais de 30 anos de uma proclamação de uma democracia que não existe, porque aqui a gente também tem as mães da ditadura, os filhos vítimas da ditadura, a gente temos aqui. Então as mães de maio é mãe de ontem, de hoje e por que não de sempre. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma manifestação que vocês fizeram agora no dia 10, que foi o Dia Internacional de Luta pelos Direitos Humanos. Vocês fizeram uma manifestação pela liberdade de expressão e também em solidariedade ao jornalista André Caramante, né, jornalista da Folha, que fez algumas denúncias contra o Paulo Telhada e foi ameaçado pelo próprio Telhada e por outros seguidores dele lá da Rota. Queria que você contasse um pouquinho dessa história e como que você vê a necessidade da luta pela liberdade de expressão nesse tema. Quando a gente vê os profissionais que faz com que seu grito seja multiplicado, que chega ao ouvido, aos olhares de várias pessoas que não conhecem a tua história, o sensacionalismo não é um sensacionalismo, é uma mídia independente, uma mídia alternativa que se constrói, que tenta se construir uma mídia democrática e muitas vezes é barrada. A gente vê profissionais que veio do gueto, veio das periferias, como a gente vê o caso do André. O André é um filho das mães de maio. Então mexeu com o André, mexeu com as mães de maio toda. E qualquer um que acompanha as mães de maio. E quando a gente vê essa situação no caso do André, eu perdi meu filho, eu ganhei outro. E quando eu vejo o André sair do nosso país, porque está mostrando a verdade, a necessidade de se mostrar a verdade, a realidade verdadeira, de fato, periférica, ele ser punido por estar e perder o direito da liberdade de expressar. É difícil, mas não é impossível que ele venha, que seja descoberto o que aconteceu com o André, que seja descoberto essas ameaças, sabe, berrante, porque a gente sabe que o que está atrás disso é os filhotes da ditadura militar. Então a gente temos que se unir para ir para cima, porque nós tivemos também o Renato Santana. O Renato Santana, ele não colocou uma arma na cabeça dos integrantes do grupo de extermínio, não. Eles falaram de livre e espontânea vontade, entendeu? Talvez eles estavam cansados e queria que alguém soubesse como funcionava. E ele contou, e o Renato depois foi ameaçado, teve que deixar a Baixada Santista. Então, a gente vê que tem Renato, tem André, e a gente não quer que seja mais um José ou João, mas sim o Caco Barcelo também. Então a gente vê que a liberdade de expressar, ela continua com uma ditadura muito forte, sabe? E a gente temos que banir isso do meio de comunicação. Quem quer ser bandido, mídia bandida, seja mídia bandida, mas quem quer ser alternativa, seja alternativa e tenha liberdade. Nós queremos o André livre e todos nós livres também junto com ele. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice.